essa Páscoa, ela é reveladora. Nós vamos ler um texto em qual nós encontramos 3 revelações que podem mudar as suas vidas, podem mudar a sua casa, a sua família, e eu tenho certeza que o desejo de Deus é manifestar poderosamente em sua casa. Você pode depois mandar essa mensagem, esse culto a um amigo, a uma pessoa que precisa conhecer do verdadeiro sentido dessa Páscoa. A Páscoa é entender o propósito do Senhor, é entender que Deus tem um plano especial para cada um de nós. E eu vou ler um texto, Lucas capítulo 24, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 12, e se você tiver uma Bíblia, você pode abrir, senão você escuta a leitura e comece a anotar aquilo que Deus está falando com você, porque eu tenho certeza que você e eu, todos nós seremos edificados com a palavra do Senhor. Diz assim, Lucas capítulo 24, de 1 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, bem de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhantes, como luz do sol, colocaram-se ao lado delas, e amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que quando ele disse, quando vocês ainda estavam na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Que o Senhor esteja abençoando essa palavra em nossos corações. Nós queremos dizer que a ressurreição de Cristo, ela é reveladora. E nós encontramos então 3 grandes revelações que podem mudar as nossas vidas. A primeira revelação que nós encontramos da ressurreição é que ela revela uma nova dimensão espiritual. Quando elas chegaram, que elas foram levar ali alguns perfumes, algumas essências ao corpo de Jesus, ao túmulo de Jesus, e quando elas chegaram lá, elas encontraram que a pedra estava removida e o corpo não estava lá. Elas ficaram perplexas, ficaram sem saber o que fazer. Então aqueles homens chegaram, em outras versões, em outros textos, fala, os anjos, havia anjo ali, e chegaram para ela e falaram assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. Não é o lugar aonde Cristo está, a tumba está vazia, Cristo está em uma nova dimensão. Se você for procurar todos os líderes, grandes líderes religiosos, tem ali a lápide, tem ali o túmulo, e ele está ali, e o nosso Jesus não está lá. Quando nós olhamos para a Páscoa, a ressurreição de Cristo, ele não está no madeiro, ele não está no lugar, ele está à direita de Deus, intercede por nós. E muitas vezes nós estamos procurando um Cristo no lugar errado. Ele não está ali, ele está, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, 34, diz assim que Jesus Cristo morreu, antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Nesse momento o Espírito Santo intercede, Jesus intercede por você, meu irmão, minha irmã, ele intercede pela sua vida, pela sua família. Essa é a nova dimensão, e Paulo fala, se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria inclusive vã a nossa fé. Essa é a nova dimensão espiritual e maravilhosa. Jesus falou assim certa vez, que o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos estariam pelejando. O meu reino é outro. Esse é um novo entendimento. Por isso que
houve um antes e depois de Jesus Cristo ser morto e ser ressuscitado. O mundo separou, a história se dividiu entre antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a dimensão. Mas existe uma outra dimensão espiritual que Jesus quer falar diretamente no teu coração, na tua vida. Lembra quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana e ele começou um diálogo com ela, e Jesus pediu água para que ela pudesse dar água para ele, e ela falou assim: o poço é fundo e tal, e começou aquele diálogo, e de repente Jesus olha para ela e fala assim: essa água que você me dá, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu der para você, nunca mais você vai ter sede, porque a água que eu lhe der fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. É essa a dimensão espiritual que Jesus quer falar para nós. Isso só foi possível porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Nesse dia de hoje, as culturas, homens, povos, a igreja do Senhor em todos os lugares está celebrando essa vitória, a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre as trevas. Ele venceu e ele está agora à direita de Deus e intercede por você, intercede por mim. Essa é a dimensão espiritual, porque se nós não entendermos essa revelação, ainda nós correremos um grande risco de estarmos buscando Cristo no lugar errado, de uma forma errada. Ele não é o lugar, não é o objeto. Jesus não está no madeiro, Jesus não está em algum lugar, ele está nos céus e sendo glorificado. O poder de Deus se manifestou em Jesus e levantou-o da morte, e ele está triunfantemente reinando sobre todos os povos, e no nome dele está sujeito todas as coisas, e todo joelho se dobre diante dele, toda língua confesse agora mesmo que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós olhamos para a ressurreição, para a Páscoa, e vemos essa nova dimensão que Jesus nos dá, e os anjos falam assim: ele não está aqui, por que vocês estão buscando entre os mortos? Ele ressuscitou. Que coisa maravilhosa! A segunda revelação é a palavra. Nós encontramos Jesus quando nós olhamos a palavra e quando nós entendemos que era necessário que ele padecesse, que ele fosse entregado, que ele sofresse. Nós entendemos então que todas as profecias do Antigo Testamento foram reveladas e foram culminantemente ali concretizadas quando Jesus se entrega, e ao terceiro dia então ele ressuscita. E eles então, aqueles homens perguntaram àquelas mulheres: lembre-se de que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Jesus está dizendo: olhe para as minhas escrituras, olha para aquilo que eu estou falando para vocês. Lá em Lucas 9:22, quando Jesus estava começando o seu ministério, Jesus estava entre os discípulos, ele já estava apontando para esse dia, para esse grande dia do seu triunfo, e Jesus falou ainda lá no começo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Lembra quando Jesus, então, nesse dia que ele ressuscitou, então os discípulos foram dispersos e cada um foi para sua casa, e havia alguns que estavam caminhando no caminho de Emaús, e Jesus foi ter com eles, ainda glorificado, e eles não reconheceram Jesus. E o texto, capítulo Lucas 24 e 32, há uma narração muito interessante, e começa assim: de fato. E o que é o de fato? De fato é uma argumentação que não tem espaço para dúvida. De fato, alguns dos nossos, Lucas está dizendo aqui que alguns de propriedade, alguém conhecido, foram ao sepulcro e verificaram com exatidão. Eles foram ali ter certeza. E aqui expressa então uma dúvida, uma falta de fé. E quando nós não observamos as Escrituras, quando nós não olhamos a palavra de Deus,
nós podemos ter qualquer método científico e tudo isso vai ser catalogado como nécio, como sem sentido de vida, de fé. E Jesus fala assim para eles: e disseram as mulheres que não viram, então lhe disse Jesus: nécio e tardos de coração, tardos para crer. Quando nós não olhamos a palavra de Deus, quando nós não fazemos caso, porque Jesus havia falado que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, e que ao terceiro dia ele ressuscitasse, e eles duvidaram. Jesus fala assim: vocês foram nécios, vocês não creram, tardos em crer em tudo que os profetas disseram. E aí o texto continua: porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lembra daquela expressão que Jesus fala assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja maltratado, seja ferido, seja rejeitado, seja morto. Então Jesus mais uma vez recorre à palavra, para que essa palavra pudesse ser revelada a ele no versículo 27, começando então Jesus por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha que ao seu respeito, que constava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles, os discípulos, lhe constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. Ele então ficou e entrou com eles, e aconteceu que, estando ele à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, repartiu e disse. E então eles lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho não nos falava e quando nos expunha as escrituras? Meus queridos, a palavra, ela tem que ser revelada para nós, e essa é uma nova dimensão. Jesus falou de tudo aquilo que aconteceria com ele, que ele seria entregue, que ele seria maltratado, que ele seria morto, rejeitado, ferido, mas que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E agora, Jesus promete voltar. Ele falou assim: eu vou para o meu Pai, quando eu vou preparar a morada, eu voltarei outra vez e buscarei a você. Jesus está dizendo que ele vai buscar a tua igreja, ele vai nos recolher, ele vai nos buscar. Então não podemos ser nécio, não podemos passar desapercebido essa palavra, essa promessa de que Jesus voltará para nos buscar. Deixa essa Páscoa, nesse dia de hoje, deixa que as Escrituras possam trazer essa revelação para você, de que ele já cumpriu parte da sua promessa e que ele vai cumprir. Ele é fiel em cumprir a outra parte, que ele vem para nos buscar, e ele promete que, como nesse dia de hoje nós celebramos a ceia do Senhor, ele promete que nós estaremos diante do Cordeiro celebrando a última ceia, e lá estarão homens de todas as tribos, de todos os povos, raças, de todas as etnias, de todos os lugares, celebrando essa ceia maravilhosa. E sabe que a ressurreição, ela além de trazer uma nova dimensão para nós, ela além de nos trazer, de revelar a palavra do Senhor, ela também revela grandes oportunidades. Quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, que elas encontraram que estava vazio, que o anjo então falou para elas, aqueles homens falaram que ele não estaria ali, que ele havia ressuscitado, estaria vivo. Então elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Sabe que nós temos que entender que Deus está dando para nós grandes oportunidades para anunciar que Jesus Cristo é a esperança, que a verdadeira Páscoa é a morte, é o sacrifício de Jesus, é a entrega dele por cada um de nós. Lembra lá quando Moisés instituiu a Páscoa lá no Velho Testamento, lá quando o povo estava indo no Egito, que ele instituiu dizendo: pega o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais. E quando o anjo da morte vier e ver o sinal, passará por cima. Exatamente isso que Deus fez conosco, ainda faz ainda. O sangue derramado do Cordeiro, do seu Filho amado Jesus,
é o sinal para cada um de nós. Você que entregou a sua vida, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que está dizendo: eu entrego, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, o sangue dele será o sinal da sua vida, e vem um anjo da morte, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais morte, porque aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E Pedro fala, lá quando ele escreve a carta às igrejas, 1 Pedro 2:9, dizendo assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo adquirido por Deus para um propósito, para criar oportunidades, para anunciar o Evangelho, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o sentido da Páscoa, é anunciar que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou e Ele governa todas as nações. E nós temos que primeiro anunciar aos 11, e quem são esses 11? São aqueles que estão perto de nós, dos nossos familiares, e a todos os outros anunciar. Sabe qual foi das últimas coisas que Jesus falou quando ele ressuscitou, antes dele voltar para o céu completamente? Ele falou assim: olha, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulo. Olha, grandes oportunidades, e diante disso nós temos duas grandes realidades. A primeira delas é que eu posso ter oportunidades e eu não posso desaproveitá-las. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Essa semana uma pessoa me chamou para ir numa empresa e para orar pelos funcionários, e eu fui. Chegando ali naquela empresa, na recepção, eu vi vários cartazes de Páscoa, muito bonito, mas em cada placa dizendo Feliz Páscoa, havia coelhinhos, havia isso, aquilo, outro, e eu tive uma oportunidade ali de dizer que tudo aquilo ali estava bonito e maravilhoso, e chocolate é muito bem-vindo, e é gostoso trocar, né, chocolate, comer, e tudo isso é bom, mas Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não está ali, aquilo não representa Ele, ali pode ser um marketing, pode ser uma propaganda, e tudo isso é gostoso, mas quando você vê um coelhinho e fala assim: Jesus é o meu Salvador, quando você ganhar um chocolate, fala aleluia, Jesus é o meu Salvador, Ele triunfou sobre a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu, Ele levou sobre o madeiro, sobre a cruz, todas as nossas enfermidades, o pecado, a separação que nos fazia entre nós e Deus, Ele aboliu, e Ele fez um povo só. Nós somos livres porque Jesus ressuscitou, e essa oportunidade Jesus nos dá a todo momento. Nós temos que aproveitar as oportunidades, e quando elas não vêm, sabe o que nós temos que fazer? Criá-las. Nós temos que criar as oportunidades, nós temos que criar os momentos, nós temos que anunciar que Jesus é o nosso Senhor, e Ele é o nosso Salvador. Esse final de semana eu fui ali em Rochedo, que coisa maravilhosa, uma das nossas igrejas filhas, pastoreada pelo pastor Ronaldo Fama. Ele criou oportunidade nessa data tão especial, ele encheu a cidade de bexigas com frases, Feliz Páscoa, e um versículo bíblico, e eu estava ali, e eu parei o carro, e fiquei observando pessoas, famílias, recolhendo aquelas bexigas, entregando seus filhos, levando para casa, levando para os carros. Nós temos que criar oportunidades para dizer que o nosso Jesus está vivo, aleluias. Você mesmo pode pegar esse link desse culto e mandar para uma pessoa, criar a oportunidade, falar que a ressurreição de Jesus, ela é reveladora, ela revela os planos do Senhor, nos dá uma nova dimensão de vida, ela nos revela a palavra, que a palavra foi cumprida em parte, e outra promessa de que Jesus vem nos buscar. Ele vem nos buscar, nós estamos caminhando, nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, mas Jesus vem nos buscar, ou nós iremos com Ele, ou Ele vem buscar a sua igreja, mas nós cremos na promessa do Senhor, e então nós temos que pegar todas as oportunidades para anunciar de que Jesus é o nosso Senhor, e Ele está vivo e intercede por nós, amém? Que Deus esteja abençoando essa palavra no seu coração, meu irmão,
minha irmã, não sei como está o teu coração. Nós, esses tempos, estamos passando com muitas lutas, muitas pessoas foram pegas de surpresa por essa Covid, faleceram, muitas pessoas estão enlutadas, coração duro. Esse é o momento para dizer sobre toda e qualquer circunstâncias de que Jesus está vivo e Ele reina e Ele intercede por nós. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesse momento, eu quero dizer que essa palavra ela é oportuna nesse tempo, uma mensagem de esperança, uma mensagem que traz luz para nós, que revela de que Jesus morreu sim, padeceu sim, mas que Ele está vivo, intercede por nós. Pai, abençoa essa família que está ouvindo, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Ó Deus, abençoa todas aquelas pessoas que daqui uma semana, um mês, um ano, ouvirão essa mensagem, esse culto, e ó Deus, e vai saber do verdadeiro sentido da Páscoa. Nós glorificamos o Teu nome, porque nele nós temos redenção, nele nós temos perdão dos nossos pecados. Meu querido, minha querida, esse é um grande momento para você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ele veio para morrer por você, Ele te ama, e Ele quer dar a você uma oportunidade de recomeçar. Sabe aquela mensagem que Jesus deu para aquela mulher? A água que você tomar, você vai ter sede, mas a água que Jesus lhe der, a água que eu lhe der, Jesus está falando, vai fazer de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada. Deus está querendo habitar no teu coração. Entrega agora a tua vida a Ele. Fala assim: eu entrego, eu confesso, eu te recebo, meu Senhor e Salvador. Pai, abençoa essa família agora, abençoa esse teu filho, abençoa a tua filha amada. Nós oramos, ó Pai, abençoando o teu povo e dando glória para o Senhor, porque o Senhor está vivo, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, no nome de Jesus.